Fala galera, saudações vascaínas aí, você que nos assiste em todo o Brasil. Me chamo Diego Faria, você está no canal O Vasco é Nosso e aqui você fica muito bem informado exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Beleza, rapaziada? Nesse dia aqui a gente vai estar fazendo esse pós-jogo de Vasco 1, Flamengo também 1, né? Vamos estar falando da partida, vamos estar aí passando para vocês aí tudo que a gente analisou dessa partida. Então, antes da gente começar, eu peço a você deixar aquele likezão aí que ajuda a gente bastante. Se inscreva no canal também para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais, né? Peço que você também comente e compartilhe esse vídeo, manda para geral, para todo mundo ficar sabendo, né, que estamos na área novamente aí. Beleza, rapaziada? Vamos lá, galera. Como vocês sabem, o Vasco empatou com o Flamengo no dia de ontem, né? 1-1, um jogo muito ruim do Vasco. Particularmente eu não gostei, tá? Foi um jogo que eu esperava mais do Vasco, né? Mas acabou que o Vasco, na minha opinião, o Vasco veio muito solto no meio campo e forçou muito a zaga a trabalhar. Na minha visão de jogo, acho que foi mais ou menos isso, né? O Vasco que veio ali, né? Com o Vasco que veio ali é, com 5 vitórias aí, com cinco sequências aí sem derrota no Campeonato Brasileiro, né? Eu achei que ia dar ruim ontem, mas acabou que, graças a Deus, deu tudo certo. Aí eu acho que deu tudo certo, não porque a gente não ganhou, né? Mas a gente acabou empatando aí no finalzinho contra o Flamengo. E assim, galera, vou ser bem sincero pra vocês aqui, os números mostram alguma coisa, né? Que foi o retrato do jogo, né? Na minha opinião também. Né? O Flamengo teve 61% de posse de bola e 39% por Vasco. Eu vou estar analisando para vocês aqui, vou estar passando os números, depois eu passo para vocês aí o porquê desses números aqui, que eu entendi desses números aqui, né? Impedimentos 3 do Flamengo, 1 do Vasco, faltas cometidas 10-10, finalizações 17 do Flamengo e 9 do Vasco. É uma diferença muito grotesca e muito grande, né? E as que foram em gols, né, foram 3 do, do, do Flamengo e 2 do Vasco. Escanteios, o Vasco teve mais, 6-5, né? E o cartões amarelos aí, um pro lado do Vasco aí, que eu, né? Enfim, esses números, galera, me coloca um pouco, me remete a algumas coisas que eu não gostei muito do que o Rafael Paiva apresentou no primeiro tempo, né? Ele veio ali com a escalação um pouco diferente, botou o Jean David, né, no lugar do Ryan, né? Que eu acho que o Jean David fez o time cair um pouco de produção, principalmente na marcação. Ele e o Davi, ele e o David, né? Jean Davi, vamos chamar ele de Jean Davi. Ele jogou um pouco ali pela ponta, né? Pela ponta esquerda, né? Invertendo um pouquinho, uma vez ou outra com o Davis, mas eu não gostei muito bem, principalmente na sua recomposição, poder marcar, né? Não foi muito assertivo nisso aí, né? E a gente acabou fazendo o quê? A gente acabou abrindo muito o nosso meio-campo. O Flamengo comandou o jogo praticamente todo por conta disso, né? O Vasco não tinha um meio de campo efetivo para poder fazer com que o Vasco jogasse bola. Esse foi o problema maior nosso na partida de ontem, na minha opinião. Eu acho que o Vasco abriu muitos pontas, deixou o Verratti centralizado, mas o Verratti ainda saiu um pouco. Mas mesmo assim, eu acho que quando os dois pontos pegavam a bola, a gente não tinha uma sequência, porque não tinha o meio campo para andar junto com a gente. E isso eu acho que dificultou um pouco a nossa ação nos dois tempos, né, de partida. Tanto é que é o seguinte, Paê estava sumido no jogo. Já chego nele daqui a pouco com uma opinião, né, que eu cheguei a compartilhar com alguns amigos, quero compartilhar com vocês também, né? O Vasco começou ali com o Léo Jardim, né? O Paulo Henrique que fez uma partida excepcional. Gostei muito da partida do, do PH. O PH conseguiu neutralizar muito o ataque do Flamengo ali do lado direito, né? Maicon e Léo também foram bem, apesar de ter tomado o gol ali, eu acho que não tinha muito o que fazer. Eu acho que eles foram até bem ali, né? E o Lucas Piton também foi legal. Aí o problema nosso começa no meio-campo, né? Esforça e Hugo Moura.
Na minha opinião, eles não fizeram uma má partida, né? Porém, eles deixavam o meio-campo muito espaçoso. Entre meio-campo e ataque ficava muito espaço, porque o Payet ficava centralizado e tinha os dois pontos que não voltavam para marcar. Não fazia recomposição de volta. O David fazia muito, na verdade. O Jean Davi que não. O Jean Davi que demorou um pouco. Enfim, fomos aí para o segundo tempo, terminou o primeiro tempo, fomos para o segundo tempo um pouco mais esperto. Eu achei que o Vasco ia voltar melhor, porque o Vasco vinha fazendo algumas partidas, principalmente no segundo tempo, melhor, mas não foi assim. A gente voltou com o mesmo time, acabou que a gente voltou com esse mesmo espaço, com esse mesmo problema, e o Flamengo dominou mais uma vez o meio-campo do Vasco e conseguiu brincar ali. Né? Tanto é que o Léo Ortiz, cara, para mim ele foi o melhor da partida, porque ele dominou demais ali o meio-campo do Vasco. Né? Dominou demais ali. Então, assim, isso me preocupa muito, né? Principalmente nos jogos de Copa, cara, que é difícil, né? É difícil. A gente acabou tomando um gol ali numa jogada trabalhada por eles lá, que a bola sobrou no Gerson e ele bateu de chapa, até porque esse gol já estava maduro já estava amadurecendo, já tinha um tempo. Ainda comentei aqui antes ainda, falei, cara, o Rafael Paiva está demorando para mexer e não consegue fechar esse meio campo, que dá espaço para o Flamengo trabalhar esse meio campo com tranquilidade. Se tem dois caras aí que não tem que ter espaço na no meio campo do Flamengo é Arrascaeta e Gerson. Esses dois caras não podem ter liberdade que eles tiveram ontem para poder criar. Eles fizeram o que queriam fazer, né? E conseguiram chegar ao gol ali e fizeram 1-0. Nisso, o Paiva antecipou todas as alternativas, né? Todas as substituições. Entrou Felipe Coutinho, entrou Puma, entrou rapaziada, né? Emerson Rodrigues, né? Cocão, né? Entrou essa rapaziada, Ryan, entrou todo mundo, né? E saiu o Payet, saiu, enfim, né? Não vou entrar em todas as escalações aqui. Mas enfim, essa rapaziada saiu e a gente conseguiu preencher o meio-campo, né? Com a presença do Cocão, a gente conseguiu preencher o meio-campo e deu um pouco mais de espaço para a rapaziada jogar. Foi onde a gente conseguiu combater o meio-campo, povoar um pouco mais e sair no contra-ataque com um pouco mais de facilidade. E foi onde saiu o gol do Vasco. O Flamengo atacou, a gente conseguiu cortar uma bola jogada no Ryan, o Ryan levou, conseguiu passar do defensor do Flamengo, jogou para o meio, conseguiu tocar, se eu não me engano, foi no Matheus Cocão, não me recordo agora, né? Mas a bola chegou ali, ele virou a bola pro Puma, o Puma bateu para trás e o Cria cravou na mulambada, né? Ali aos 40 e poucos do segundo tempo ali, e isso ali deu moral pra gente, porque daí em diante a gente começou a crescer na partida e não tinha mais esse espaço no meio. A gente começou a querer dominar um pouco mais. O Flamengo até teve mais uma ou duas chances, mas a gente teve a chance de contra-atacar também. E isso faz falta, né? No ambiente que o Vasco joga, isso faz uma falta gigantesca, né? Enfim, né? Para mim, o Rafael Paiva escalou mal, mas mexeu bem, né? Mas, pô, tem todos os créditos do mundo, né? Acho que ele conseguiu buscar o resultado. É um resultado que foi amargo, na minha visão, tá, gente? Eu esperava uma vitória hoje contra o Flamengo, ontem, perdão. Esperava uma vitória contra o Flamengo ontem, mas esse espaçamento ali do meio campo deixou a rapaziada do Flamengo pensar muito e acaba que a gente perdeu um pouco o meio campo, a gente acabou sendo dominados aí. Mas enfim. E para encerrar, rapaziada, vamos estar falando agora aí do geral, né? Da atuação do Vasco no geral. Né? Como eu falei para vocês assim, durante o vídeo, eu não gostei muito da atuação do Vasco, acho que o Vasco foi mal hoje, né? Não foi muito eficiente da maneira que eu esperava que o Vasco fosse. Porém, galera, eu acho o seguinte: jogador grande precisa aparecer em jogo grande. Ponto final. Eu acho que isso é uma coisa que precisa passar a acontecer com o Dimitri Payet. Precisamos que ele apareça em jogo grande. Cara, o Payet, ele some, cara, em jogo grande. Tipo, contra o Atlético Paranaense ele não foi bem. Contra o Clássico contra o Flamengo no primeiro turno ele não foi bem. Enfim, o cara não tá aparecendo em jogo grande. Em jogo que precisa que ele apareça, ele não tá aparecendo. Né? Eu sei que pode estar acontecendo alguma coisa, porque ele não é assim, normal dele não é esse. Ele se entrega muito. Sei que tem a idade um pouco avançada,
que as coisas ainda podem melhorar, mas a gente precisa que o Payet coloque mais a cara nas partidas que decidem as coisas, como foi na partida de ontem contra o Flamengo, nos clássicos, nos jogos grandes, nos jogos de peso, que tem aquela rapaz aqui, um exemplo, Felipe Coutinho, cara, jogador grande, jogador de Copa do Mundo, jogador de seleção brasileira, o cara entrou sem sentir a pressão, o cara foi lá e, porra, guardou. Ah, Diego, mas aí tem a esteira do cara, tem a esteira do cara, mas ele já tá acostumado com isso, cara. Tá ligado? É isso que eu tô falando. Eu acho que é isso que o Payet precisa ter um pouco mais. Ele precisa se entregar e jogar mais durante esses jogos importantes. Você via muito ele dando tapa de lado, toque de primeira. Você não via ele carregando a bola com espaço, vendo. Que nem ele faz nos jogos normais, cara. A gente precisa que o Payet seja um cara que decida jogo grande. É isso que a gente precisa, né? E eu costumo falar para todo mundo aqui, você pode concordar comigo ou não, quero que você comente aí, né, sobre isso. A hora que o Payet começar a bater para gol no Vasco, ele vai virar ídolo do Vasco, porque ele vai fazer gol importante adoidado. Ele vai fazer, tem certeza absoluta, porque ele é craque, o Payet é craque, todo mundo sabe disso. Mas ele precisa entregar um pouco mais, né? Ele precisa dar um pouco mais para o Vasco em relação também a isso, a jogos grandes também. Beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Peço você deixar o like, se inscrever, compartilhar, né? Comentar, manda esse vídeo para geral. Ótima semana de trabalho a todos, que Deus nos abençoe. Valeu!